Olá! Sol em Sagitário, Lua em Escorpião, Vênus em Leão com ascendente em Câncer. Se você entende algo sobre astrologia, é bem provável que tenha traçado o perfil dessa combinação que, no caso, é de quem vos fala. Isso talvez influencie você a mudar de canal ou, caso eu tenha sorte, a empatia astrológica vai nos acompanhar até o fim do programa. Estamos no segundo semestre de 2021, um ano de extremos de uma sociedade completamente polarizada que se divide em sentimentos e estratégias distintas. Em meio a esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, nós nos sentimos perdidos nesse turbilhão de caos, rodeados de incertezas, de inseguranças, cheios de perguntas e quase sempre sem respostas. Talvez por isso o misticismo tenha se tornado uma tendência. É algo que nos faz entender melhor quem somos e muitas vezes supre aquela angústia que temos em querer saber alguma coisa que ainda não sabemos. O tema do programa de hoje está desconectado de qualquer dogma, mas é interessante observar como a religião vem sendo substituída por alternativas de canalizar as crenças pessoais. Afinal, em tempos de incertezas, é normal nos agarrarmos a tudo que nos conforta. Os conceitos de fé podem até estar mudando, mas uma coisa é certa: as pessoas sempre estarão em busca de algo em que acreditar. E quem garante que a astrologia não tem nada a ver com signos ou horóscopo ou adivinhações é a estudiosa há mais de 25 anos do assunto, a taróloga Isabela Jarron. Olá, Isabelle, seja bem-vinda ao programa Laura Campos Entrevista. Um prazer falar contigo. Oi, Laura, um prazer é todo meu. Muito obrigada pelo seu convite. Fico muito feliz. Isabelle, você é formada em tecnologia de processamento de dados, mas desde criança você usa os oráculos como forma de conduzir as pessoas nas melhores escolhas. Inclusive, você jogava baralho para suas amigas como forma de prever acontecimentos futuros. Por que a Isabelle escolheu esse caminho? Por que você decidiu promover esse tipo de auxílio ou terapia oracular? Conta pra gente um pouquinho da sua jornada, uma vez que o tema astrologia é bastante controverso e sempre dá briga na sala da família. É verdade. Desde garota eu me sentia um pouco diferente das outras pessoas. Eu tinha a intuição que alguma coisa ia acontecer e, na verdade, acontecia. E eu perguntava para os meus pais eram espiritualistas, e eles falavam assim, tem mais mistérios aí, e com o tempo você vai descobrindo aos poucos. E realmente eu sentia que eu era uma menina diferente. E com o tempo eu fui pegando os baralhos, e minha mãe também é uma mulher sensitiva, e eu ficava curiosa, querendo saber, e aí eu pegava o baralho e falava para as minhas amigas, né, na escola, principalmente na escola, as minhas amigas de 10, de 11 anos, em vez de eu brincar de boneca, eu jogava baralho para elas. E eu comecei a descobrir esse dom desde pequena, essa sensitividade, algo diferente que eu criança, não entendia o que era. E aí, ao longo do tempo, eu fui estudando, fui me aperfeiçoando e aí fui desenvolvendo aí esse meu dom. Todos nós temos um dom, né? Todos nós nessa terra, cada um vem com um dom. E eu tenho esse dom, dessa sensibilidade de prever futuros acontecimentos que vem espontaneamente, sem eu pedir que venha. Então as meninas ficavam muito assim, nossa, querendo saber sobre os namorados, sobre o que ia acontecer. E aí eu fui desenvolvendo esse meu lado e cada vez mais ficou aflorado. E aí eu fui crescendo e fui me apaixonando pelo baralho cigano. E como um oráculo, né, ele te dá respostas imediatas para perguntas muito objetivas. E aí eu fui levando, fui aprendendo o tarô também. Eu me apaixonei pelo tarô, pelos arcanos maiores, fui estudando e me apaixonei pela astrologia.
E há 25 anos eu estudo astrologia, sou astróloga há 25 anos. Uma grande mestra, Sheila Nolden, que é a minha grande mestra, que me passou todo o conhecimento sobre astrologia. E aqui estou, eu falo para o meu filho e para os meus filhos, na verdade, que esse dom ele serve para ajudar o outro, para dar uma direção melhor, porque muitas vezes a gente está com alguma dificuldade ou não está enxergando a vida de uma forma, e aí eu estou aqui para ajudar, nas melhores escolhas, através do meu dom, dessa espiritualidade que eu venho desde pequena. E a tecnologia de processamento de dados foi uma paixão também. Eu, como aquariana, gosto muito da tecnologia, então eu fiz a faculdade aqui em Teresópolis, tecnologia de processamento de dados, por essa paixão. É uma vocação diferente, né, do que eu tenho desse dom. Agora, Isabelle, tem muita gente que confunde a astrologia. Esclarece para os nossos telespectadores, a astrologia é uma ferramenta de adivinhação, como o jogo de búzios ou a leitura de mãos? Através dela a gente consegue ver o passado, o presente e o futuro? Enfim, explica para a gente um pouquinho mais de detalhes, mas lembrando que tem muito telespectador que não entende do assunto, o que é a astrologia e principalmente quando eu devo usar a astrologia? Vamos lá. A astrologia ela é uma ciência. Na verdade, os antigos, na Babilônia, os sumérios foram os primeiros povos a usar a astrologia. O que é a astrologia? Eles observavam o céu, os movimentos dos planetas. E, através desse movimento, dessa observação, eles passavam a ver que a Lua, por exemplo, mexia com a maré. A maré ficava alta, a maré baixa. Eles plantavam e colhiam conforme a observação dos planetas, do Sol, da Lua. E a astrologia, ela é essa ciência milenar. Cada um de nós, no dia do seu nascimento, ele tem o sopro da vida. Ali é na hora que o médico, né, tira a criança de dentro da mãe, ali é o sopro da vida. Antigamente, as parteiras batiam, davam uma palmadinha na bunda das crianças para ter o choro. Ali é o sopro, né? E naquele exato momento que você nasce, existe uma configuração astrológica. E ali determina toda a tua vida. É um mapa. Eu digo que a astrologia e o mapa astral é o seu tesouro. É o mapa do tesouro de cada um de nós. Ali está gravado, está marcado a nossa vocação. Ele não é um instrumento, na verdade, a astrologia ela tem vertentes, tá? Existe a astrologia horária, que é uma astrologia voltada para um oráculo. Você pode fazer uma pergunta e você vê na astrologia horária, daquele exato momento que você fez a pergunta, você pode adivinhar o que se vai dar com relação àquela pergunta. Ela tem essa vertente, mas a astrologia natal, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber para que eu vim, qual é a minha missão aqui na Terra, quais são os meus dons, qual é a minha possibilidade, qual é a minha característica, o que eu tenho de bom para oferecer para o outro, quais são as possibilidades. E aí, na hora que você nasce, existe essa configuração. Por isso que é muito importante você saber o horário exato que você nasceu. Agora, por exemplo, uma pessoa... Isabelle, desculpa interromper, mas partindo desse pressuposto que você falou, que segundo a hora que a gente nasce, existe toda uma configuração especial no céu, e teoricamente determina alguns dos nossos predicados ou as características sentimentais, se a gente vai ter mais ou menos êxito. Vamos imaginar
que uma astróloga grávida, detentora de todo esse conhecimento. E daí ela marca a sua cesárea para o melhor dia possível dentro da janela do tempo permitido para o nascimento saudável do bebê. Isso não seria uma desvantagem desleal, né, em cima daqueles que nada conhecem e que são lançados à própria sorte? Você tem, eu diria que teria uma vantagem sim, mas eu acho que quando é para nascer, você tem assim, não tem jeito. Se está predeterminada a criança nascer naquele dia, naquela hora, não tem jeito. Logicamente que a gente pode estar marcando, é muito interessante marcar uma cesariana para um determinado dia, um determinado horário. O meu filho, eu marquei o dia, tá? Eu vou dar o exemplo do meu filho. Eu marquei o dia que eu queria e fui lá fazer a cesárea. Só que tem um detalhe, olha só. Eu, como astróloga, eu não determinei o ascendente do meu filho. Por quê? Ele poderia, por exemplo, meu filho nasceu no dia 24 de outubro de 2006. Ele nasceu lá, era horário de verão, ele nasceu 12h46. E era horário de verão, no cálculo do mapa, é o 11h46. Ele é do ascendente de Aquário. Um exemplo, se ele tivesse nascido a 11h40, ele já não seria do ascendente de Aquário. Então, ele seria de um outro ascendente, teria mudado o grau, né? A configuração ali mudaria com os minutos, por isso que é muito importante. Eu programei para ele nascer naquela data, só que astrologicamente só determina o horário exato. Então não tem como, mesmo com uma astróloga experiente, você tem todo um... Pode acontecer ali na cesariana, demorar, a anestesia demorar, até você entrar na sala de parto. Então isso tudo é muito efêmero. Eu diria que não determina, sabe? É interessante que você pode, por exemplo, se você puder fazer uma cirurgia em determinadas fases da Lua, vai te beneficiar. Entendeu? Dependendo, por exemplo, a Lua minguante, ela é excelente para algumas cirurgias, porque a cicatrização numa cirurgia da Lua minguante vai ser melhor do que, de repente, numa Lua cheia. Então, se eu posso programar, sendo astrólogo, você vai procurar um astrólogo. O astrólogo ele vai te indicar o melhor dia. A gente sabe que a vovó e o vovô, né, lá atrás já diziam assim, cortar o cabelo na lua cheia, não corta o cabelo na lua minguante, corta o cabelo na lua crescente, que vai dar força. Né, os antigos já dizem isso, né? Então, eu não vejo tanta vantagem. Eu vejo, assim, que você pode contratar um astrólogo, né, para você, de repente, determinar, eu quero ver uma lua que seja melhor, porque a lua mexe as emoções. Então, a lua é como a gente vê a nossa mãe, como a gente lida com as nossas emoções, como a gente vai lidar com os outros na parte sentimental. Então, se você nasce com uma lua favorável, legal, vai te trazer uma energia boa na tua vida. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isabelle, apesar de você não fazer muita propaganda nas mídias sociais, você faz muitas previsões assertivas. Tanto é que tem uma clientela muito grande, inclusive de gente famosa. Eu quero fazer uma pergunta curta e grossa. É possível prever o futuro? Qual o grau de previsibilidade do tarô e da astrologia? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente isso, ilustrando com algum caso que você já vivenciou. Eu diria o seguinte, 90%. Eu vou contar um caso aqui, muito interessante. A pessoa que faz o mapa natal, geralmente, ela faz um trânsito anual, uma revolução anual também. O que é um trânsito e a revolução solar? Você tem o seu mapa natal, que dá todas as suas características, as suas possibilidades, no dia do seu aniversário. No ano seguinte, em que você faz o seu aniversário, você pode estar fazendo os trânsitos anuais.
que são o quê? São as previsões daquele ano. O que os planetas podem te trazer mês a mês, semana a semana, para a tua energia. Será que aquele mês é favorável para eu poder investir em alguma coisa, fazer o tratamento da minha saúde? Então, o trânsito anual é exatamente a volta de 365 dias do Sol no exato minuto onde você nasceu. Então, você faz uma revolução solar também, junto com o trânsito. Tem as progressões secundárias, que os antigos já usavam como previsão oracular. Então, você faz o quê? A revolução solar é o teu aniversário, né? O seu ano novo solar. Então, muita gente faz a revolução anualmente para saber, pô, como é que vai ser meu ano? Como é que a astrologia vai prever aí se é um ano favorável, se é um ano ruim? E eu tenho um cliente que faz todo ano comigo. Em dezembro passado, antes da pandemia, ele fez comigo a revolução dele solar. E aí ele marcou a revolução, eu fiz a análise, e ele veio no meu ateliê e pediu para jogar o tarô também junto, fazer a revolução e jogar o tarô. Eu falei, vamos lá. Na revolução dele solar, eu falei para ele assim, você vai ter um grande prejuízo agora no final do ano. Eu não te indico, há uma tendência muito grande de você sofrer algum roubo, alguma perda financeira muito grande e que vai te trazer um grande prejuízo. Você, com essa análise, eu deixaria passar esse trânsito, passar essa energia e viajaria só no final de janeiro. Aí o cliente falou para mim, Isabelle, poxa, já comprei passagem, eu vou viajar, eu vou passar o Natal, eu quero ir para a França, depois eu vou para Portugal, eu vou com meus filhos, com a minha esposa. Eu falei assim, olha, você adiaria, mas é o teu livre-arbítrio, fica à vontade. E vamos jogar o tarô. Na hora que eu joguei o tarô, saiu a mesma configuração. Ela simplesmente, enfatizou aquilo que eu já tinha dito. Confirmou, exatamente. Confirmou profundamente. Eu falei, olha, tá mostrando aqui no tarô para você não ir. Você deixava para ir no final de janeiro. A tua configuração astral e no tarô está muito favorável, está muito benéfica, então toma cuidado. Aí ele, não, eu quero ir e tal, fica à vontade, a gente deixa o livre-arbítrio do cliente. Eu estou aqui apenas, o meu dom, né, essa sensitividade, é para ajudar, não é para interferir. E ele foi. Quando chegou no começo de janeiro, lá para o dia 3 de janeiro, ele estava já em Portugal. Quando ele chegou, ele deixou bagagem, ele tinha feito compras na França, lá, né, com a família, comprou presente de Natal e tudo, e chegou em Portugal, alugou um carro, deixou bagagem, ele até falou com a esposa, bota uma doleira, que é aquela bolsinha que você coloca documento escondido e tal, botou lá o dinheiro, toma cuidado que a Isabelle falou que a gente pode ter um prejuízo muito grande, na viagem, que não seria uma coisa muito agradável, vamos tomar esse cuidado, e só tomaram esse cuidado. Deixaram todas as bagagens no carro, entraram para almoçar, quando voltou, tinham quebrado o carro inteiro, todos os vidros do carro, roubaram todas as bagagens dele, roubaram tudo, eles ficaram com a roupa do corpo e com o que estava na mão, por exemplo, a bolsa. Então, quer dizer, ela é assertiva, sim. Eu diria que é muito assertiva. Só que ele tinha o livre-arbítrio de ir ou não. Ele podia ter. E depois ele me mandou. Chegou dia 3, chegou um monte de foto para mim no WhatsApp, com um carro quebrado. Isabelle, eu não fui. Eu fui. Falei, pois é. Teve que voltar mais cedo. Infelizmente. Isabelle. Eu falei que para não... Falando em livre-arbítrio, a crença na astrologia, ela implica em acreditar numa predestinação dos cosmos, como você mesmo disse, o que sugere um certo fatalismo. Afinal,
Se a minha vida é controlada por um conjunto de sinais no céu, por que tentar mudar alguma coisa? Então, esse negócio de escrito nas estrelas, ele não impede as pessoas de pensarem nas consequências dos seus atos, né, no seu livre-arbítrio. Eu pergunto, ao nascermos, né, nossa vida já está determinada ou, ao contrário, nós, os seres humanos, somos quem fazemos nosso próprio destino? Como a gente define essa linha entre o destino, né, que está escrito nas estrelas, e o livre-arbítrio? Vamos lá. A astrologia, como eu te falei, é uma ciência, então você tem uma configuração. Então tem algumas situações que já estão marcadas ali. Eu diria o destino, né? Então vamos lá, o destino. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Vamos dizer que o meu destino seja ir para um determinado lugar. Se eu for viajar, por exemplo, eu tenho que ir para a Bahia. Então eu posso ir para a Bahia por mar, por terra, de avião. Eu posso pegar uma BR diferente da outra, eu posso ir por Espírito Santo, eu posso ir aqui por Nanuque, pela Teresópolis, pela Rio Teresópolis. Então eu tenho vários caminhos. O que são esses vários caminhos que eu tenho? É o meu livre-arbítrio. Como eu vou usar ele, né, nesse caminho? O meu destino é Bahia, mas o que vai determinar como eu vou chegar ali é o caminho que eu vou escolher. Por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas o que está marcado ali, o teu destino, ele está marcado ali pelas estrelas, pelas configurações dos planetas, e aí você vai escolher a melhor forma de caminhar. O que eu faço aqui agora vai determinar o meu futuro. Se eu, por exemplo, um exemplo, se eu como muito doce hoje, eu vou engordar. Daqui a uma semana, um mês, um ano, eu vou estar diabética. Então, se eu tenho um livre-arbítrio com a minha configuração do mapa, eu olho o meu mapa, eu vejo ali o meu mapa do tesouro. Eu tenho ali essa ferramenta de autoconhecimento, que é o mapa astral, e ele te dá uma direção. Eu tenho o meu destino ali. Mas como é que eu vou chegar nesse destino? Aí é que está a grande sacada da astrologia. Eu posso ir muito bem ou eu posso escangalhar e fazer tudo errado e ir por caminhos tortuosos. Então, eu tenho realmente o livre-arbítrio, e aí, conforme eu vou fazendo as minhas escolhas, aquilo que estava ali marcado, o destino que está ali, eu vou vivenciar aquilo ali. Na minha visão, tem muitos astrólogos que têm essa mesma visão do destino. O destino é cada um vem com essa missão. Você pode passar por o que for, mas você vai vivenciar aquilo ali. Os antigos já diziam, né? O que é seu sempre vai ser. Pode passar o que for, que aquilo ali, se está marcado, ele vai ser seu. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito nas nossas escolhas, de como eu vou chegar até lá, como eu vou chegar nessa estrada aí, né? A Bahia é o meu destino, mas como é que eu vou fazer essas escolhas? Por quais caminhos eu vou escolher para chegar lá, né? Então, a astrologia, ela te dá uma direção, ela é o teu norte, ela te mostra as suas possibilidades. É o que eu digo, todos nós... Ela te ajuda a escolher o melhor caminho para chegar onde você tem que chegar. Sim, porque você já nunca ouviu falar das pessoas que de repente estão num trabalho que não tem nada a ver com elas? De repente a gente escolhe uma faculdade que não tem nada a ver. A astrologia, ela tem um ramo da astrologia, que é a astrologia vocacional, que você faz o seu mapa vocacional, e você ali mostra para você quais são os dons. Eu tenho clientes que dão 99% de medicina, é o destino dela, dá 1% administração e dá 99% medicina. Quer dizer, ela veio com essa missão, veio com uma missão de ser médica. Tem outras pessoas que têm algumas, que têm mais flexibilidade. Eu tenho clientes que têm, por exemplo, 50% direito, 30% engenharia. Então você fica você tem a possibilidade de escolher. Eu tenho um cliente... Isso está escrito no céu na hora que ele nasce? Sim, exatamente.
É as casas angulares, em que o astrólogo vai olhar as casas angulares e vai ver o seu dom. Qual é a minha missão aqui? Qual é a minha vocação? E a minha vocação, que eu tinha te dito, eu sou tecnóloga em processamento de dados, eu, como uma boa aquariana, como eu te falei, está ali marcado, né, que eu teria que fazer essa faculdade de informática, me formar em ciência da computação, mas que eu também tenho muita sensitividade, eu tenho Júpiter no meu fundo do céu, junto, fazendo uma conjunção com Urano, que dá essa mediunidade. A minha mediunidade, ela está marcada no meu mapa. Então eu venho com ela. Cabe a mim usá-la ou não. Eu poderia... Não quero ser, não vou seguir para a astrologia. Eu tenho livre-arbítrio. Né? Eu não quero ser astróloga, eu posso não querer. Mas é como se ela vai te empurrar em algum momento da tua vida a fazer aquilo, a vivenciar aquilo ali. Mesmo que for rápido, mas você vai ser empurrado a vivenciar aquilo ali. E muita gente está em profissão que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Está insatisfeito, vai trabalhar sem vontade, sem prazer. E está escrito ali, tá ali, um astrólogo competente, um astrólogo estudioso, ele consegue ver o que está escrito. É um mapa, né? Eu digo, é um mapa do tesouro, está ali o nosso autoconhecimento, está escrito. E aí nós temos vários caminhos. A astrologia, ela tem a astrologia vocacional, ela tem a cartografia, que é a astrocartografia. Né? A astrocartografia, ela te mostra quais são os melhores lugares do mundo para você morar, quais são as cidades que você pode morar, entendeu? Que são melhores, os países que de repente você vai vivenciar situações prazerosas, situações de sucesso na tua vida. Eu gosto muito da astrocartografia. Ela te mostra, eu pego o seu mapa... Eu estou quase pedindo para você fazer para mim. Faça, porque é maravilhoso. Eu faço o mapa mundi da tua vida, quais são os lugares. Para você ter uma noção, eu tenho uma filha, Isadora, de 31 anos, ela é jornalista, e ela foi morar na Irlanda. E eu não tinha feito para ela. Eu fiz o mapa da minha filha vocacional, só que ela escolheu aquilo que ela queria. E depois eu mostrei para ela, Isadora, você é 99,9 jornalista, comunicação. E eu fiz um mapa. Outro dia, um tempo atrás, eu falei assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos ver um mapa mundi seu, quais são os lugares do mundo que seriam ótimos para você. Você acredita que a Irlanda é um lugar que seria maravilhoso para ela? E ela morou há pouco tempo, ficou um ano na Irlanda. Ela só voltou pela doença do meu pai, que ela quis ficar perto do meu pai, e por conta da pandemia ela não voltou para a Irlanda. Mas é um lugar maravilhoso, um lugar que ela brilha. Você tem cidades que você pode brilhar na tua vida. E tem cidades, às vezes, que você fica ali, é uma coisa chata, amorosa, que você não cresce financeiramente. Nada vira, né? Se você fica tentando Exatamente. E não decola, né? Você fica ali sempre na expectativa de alguma coisa acontecer. E eu digo para você, a astrologia é para dona de casa, é para todo mundo. A astrologia é para todo mundo, gente. É para o jovem, para a dona de casa, é para o empresário, porque a gente tem a astrologia empresarial. A astrologia empresarial, você bota na sua equipe, você faz o mapa da sua equipe. Então tem aquele cara que de repente ele não é o perfil para aquela situação. Tem o outro que é criativo, aquele que é líder. Você faz um mapa das pessoas que trabalham com você. Eu adoro o mapa astral empresarial, porque te dá um perfil das pessoas da tua equipe, das pessoas que te trabalham do teu lado. E é assim, fantástico. Eu adoro a astrologia, porque ela tem vários ramos. Tem a astrologia da saúde, entendeu? Então é maravilhoso. Tem a sinastria, que é a astrologia dos casais, né? Quais são as compatibilidades, porque nós temos a vida amorosa, né? Então muitas vezes a pessoa não é compatível à outra. Então, quais são os pontos? Mas isso existe mesmo, a pessoa não ser compatível com o outro? Sim, com certeza. Você tem as partes que você pode ter compatibilidade. Então, no mapa, você juntar o mapa astral
de um casal, você vê claramente ali aonde que está pecando, aonde eu peco na minha comunicação, o que eu posso fazer para me dar melhor com o meu parceiro. Com certeza existem os signos que são compatíveis, isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo mais, Laura, nós não somos só o nosso signo, tá? O signo é o sol, né? A nossa energia. Eu sempre digo para o meu cliente que o sol é a nossa essência. É aquilo que o divino, né? Que Deus, que o absoluto nos deu, é a nossa centelha. Então é o signo solar. E o ascendente é a nossa persona, a nossa personalidade, é como eu vou lidar na vida, como as pessoas vão me ver, como as pessoas estão olhando para mim. Porque cada um é criado de uma forma, né? Eu posso ser criado pelo Isabelle, meu pai, nós vamos falar de signo daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. É ótimo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo interessantíssimo com a astróloga Isabelle Jarron. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com a taróloga Isabelle Jarron, direto do Rio de Janeiro. Isabelle, a realeza sempre teve astrólogos na corte para ajudar em suas decisões. Eles eram consultados em diferentes assuntos, como um momento mais propício para iniciar uma guerra ou então alguma jogada política e até mesmo um casamento. Dizem que Napoleão Bonaparte, imperador da França, ele escolhia seus generais baseando-se no mapa astral deles. Muita gente diz não acreditar em horóscopo, em signos e coisas parecidas, mas o fato é, como você disse agora há pouco, que existem empresas que antes de contratar um funcionário gostam de olhar o seu mapa astral. Como é que funciona isso? Porque a pessoa, o ser humano, na verdade, ele nasce com o seu sol, com os planetas, enfim, ele não é só o signo. Cada um tem uma tendência. Por exemplo, o ariano geralmente é líder, o leonino também, mas dependendo de como é o teu mapa, você pode não ser líder só porque você é ariano. Não necessariamente eu vou ser líder porque eu sou ariano. Então eu preciso fazer uma análise, porque às vezes a pessoa não está no seu posto, não está rendendo ali. E aí quando a gente faz a análise astral, a gente pode detectar qual é o melhor posicionamento na empresa daquele funcionário. Por exemplo, eu tenho aqui de repente aquele funcionário mais quietinho e que de repente está fazendo uma posição que não é para ele estar. Aquele cara que é mais mental, ou que fala muito, ou que é criativo. Então, fazendo uma análise, você colocando as pessoas com as suas características e com as suas potencialidades nos lugares certos, eu vou ter uma dinâmica melhor na minha empresa, com certeza. Então, você pode fazer uma análise na empresa dos funcionários que trabalham com você. Com toda certeza, o mapa, a análise, vai mostrar qual é a característica de determinado funcionário, né? Então, isso para mim, isso é importantíssimo numa empresa. E fora do Brasil, muitas empresas estrangeiras, elas fazem essa análise. Eu quero falar um pouquinho de mapa astral, Isabelle. O mapa astral, também conhecido como mapa astrológico, a gente já falou isso aqui antes também, é um desenho, né, na hora e do local do nascimento, né, o desenho do céu. É uma representação gráfica de como a posição, de como está o Sol, a Lua, as constelações, os planetas, enfim, de como os astros estavam naquele exato momento em que a pessoa nasceu. Só que quando os signos surgiram, no século 7 a.C., a ascensão solar ela acontecia de uma forma diferente. De lá para cá também tiveram várias outras mudanças. O Plutão, por exemplo, o planeta Plutão, hoje ele não é mais considerado planeta. Então, se de acordo com a astrologia nós somos influenciados por todos os astros, como é que fica o mapa astral daquelas pessoas que fizeram, né, antes de 2006, antes de todas essas mudanças que a gente vive hoje?
É uma questão de nomenclatura. Na verdade, o que acontece? Os planetas, porque foram descobertos, Netuno, são planetas de geração. Netuno, Plutão, Urano. Quem regia, porque na verdade é o seguinte, Aquário era regido lá atrás, né, há 1000 anos antes de Cristo, pelo planeta Saturno. Depois que foram descobertos os planetas, né, Urano, Netuno, e eles foram colocados nos signos. Como assim? Por exemplo, Urano rege Aquário. Quem é o corregente de Aquário hoje? Saturno. Júpiter rege Peixes, lá atrás, há 1000 anos antes de Cristo. Aí depois descobriram Netuno. Então colocaram o quê? O planeta Netuno regendo o signo de Peixe. Então, Netuno hoje rege Peixes e corregente Júpiter. Então, o que acontece? Não dá muita influência, não. As influências, a gente se baseia porque esses planetas, eles são muito lentos, esses planetas de geração. Por exemplo, a geração de 1970, ela nasceu com Plutão em Virgem. Então, todo mundo que nasceu em 1970, 71, 72, nasceu com Plutão no signo de Virgem. Então, ele traz o quê? Essa energia, ela não é individual, ela é coletiva. Então, toda uma geração, ela é afetada por essa configuração. Então, se eu nasci em 1960, tal, eu tenho uma geração que é atingida por esses planetas. Aí você fez a pergunta de que Urano, né, e Netuno, enfim, Plutão não é mais considerado, mas na astrologia ele é considerado sim um planeta. Ele é Plutão, ele é a grande fênix, que eu digo. Ela é a grande fênix da astrologia. Ela que ressurge, é a grande regeneração. Ele rege Escorpião, que é um signo de profundidade. Plutão regendo Escorpião, ele traz a regeneração. Ele traz a pessoa que tem Plutão em Escorpião, ela tem uma tendência maior a se curar mais rapidamente do que as outras pessoas. Então, eu considero Plutão, astronomicamente, ele caiu como planeta, né? Como isso. Mas na astrologia continua a mesma energia. Quando ele foi visto pela primeira vez e que ele estava perto de uma constelação, porque nós estamos numa nave chamada Terra. Os planetas, eles estão em volta do Sol, né? Eles giram em torno do Sol. Eles estão aí trazendo energia. Eles continuam ali, eles sempre estiveram ali. Netuno continua na mesma posição, Plutão continua na mesma posição, Urano continua na mesma posição. Só que eles foram vistos, não sei se você me compreende, nas constelações. Então, Urano está regendo Aquário. Urano é um planeta da revolução. E ele mexe muito com o coletivo, com as grandes massas. Esses planetas, né, que agora perderam a característica, né, de planeta, Plutão caiu, mas não quer dizer nada. Ele continua fazendo a mesma energia. Ele está ali, ele gira em torno do Sol, entendeu? Então, ele está naquela constelação, ele determina ali qual é a energia que a gente aqui na Terra vai vivenciar. Coletivamente também, principalmente coletivamente. Isabelle, falando em revolução, em coletividade, hoje dá para perceber que está rolando no mundo importantes mudanças sociais e culturais. Nós estamos vendo, né, à tona, principalmente por causa da internet, lutas por empoderamento feminino e por igualdade racial. As pessoas também estão discutindo muito identidade de gênero, orientação sexual, uma quebra de estrutura, mesmo com todo esse conservadorismo pulsante. O que é que a astrologia tem a ver com isso? É a chamada Era de Aquário, que nós entramos há pouco tempo. O que é que ela significa para a humanidade?
Sem dúvida nenhuma, a era de Aquário. Júpiter é um planeta, é o grande benéfico, é o grande abençoado do zodíaco. Saturno é o grande professor. Então, Saturno, ele aonde no mapa ele está, para você ter uma ideia, é onde ele vai te cobrar e onde ele vai te ensinar. E Júpiter, ele amplia. E esses dois grandes planetas maravilhosos estão no signo de Aquário. Então, nós estamos na geração de Aquário. É o quê? É o altruísmo, é o coletivo, é o outro, é o olhar para o outro, é a tecnologia. Você vê que nós estamos numa pandemia e que só é possível eu ter essa entrevista com você, Laura, através dessa tecnologia maravilhosa, dessa ferramenta maravilhosa. Então, Aquário está expandindo. Olha só, Júpiter em Aquário, expansão das novas ideias, da tecnologia. Hoje a gente está precisando olhar para o outro, trazer a empatia. Saturno está cobrando, está mostrando aonde a gente está errando e aonde tem que acertar. É o grande professor. Então, tudo que está acontecendo, nada está ficando oculto, nada está sendo escondido. E está tudo aí, nós estamos vibrando, nós precisamos vibrar numa outra energia. Os planetas convidam a pensar no outro, no coletivo. Os países precisam também ter uma empatia maior. Você vê aí com relação às vacinas, tem países que estão com vacina de sobra. Nós precisamos olhar o outro. Olhar para os outros, para os nossos irmãos, para os povos. E Saturno e Júpiter em Aquário nos mostra isso, nos convida a coletividade a vibrar numa frequência diferente do que nós estávamos vibrando até agora. Oi, Isabelle, você falou em Covid, quando a pandemia da Covid ela explodiu, renomados profissionais da astrologia, como a Susan Miller, né, que é uma espécie de papisa da super famosa da astrologia mundial, e até o João Bidu, que é famoso astrólogo brasileiro, eles foram muito questionados pelos seus seguidores nas mídias sociais por previsões não tão assertivas, né, que foram um pouco meio equivocadas. A Miller, você já conhece bem, ela costuma ser precisa, inclusive em datas, com dicas de não assine esse contrato, vai assinar contrato, não assine tal dia, como você fez com o seu cliente. Então, assim, como é que você explica o fato de nenhum astrólogo ter previsto a pandemia? É muito delicado, né? Muito delicado. Essas configurações. Na verdade, a gente está nessa nova era aí de Aquário, expansão, a tecnologia. Eu acredito que, por exemplo, eu fiz uma previsão, né, falando que tinha algumas configurações muito fortes, muito pesadas, que estavam vindo. Como eu te falei, Saturno é o professor. Ele está nos ensinando ao que deve ser feito, ao como eu vou lidar com o outro, como eu estou lidando com o outro. Essa mesma configuração astral, né, do ano passado, onde deu início à pandemia, é a mesma configuração astral da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, é a mesma. Então, ela está se repetindo, ela está nos cobrando. É muito delicado você afirmar, porque o homem, é o que eu te falei, o homem ele tem o livre-arbítrio de mudar, de fazer uma mudança. Então, é muito delicado, mas assim, essa configuração astral, ela está nos ajudando. A gente também tem que ver que é uma forma de a gente poder crescer, de poder olhar para o outro com amorosidade, com generosidade, e como a gente não estava fazendo. Então, a astrologia, ela nos ajuda. Muitas coisas, às vezes, podem até passar despercebidas. Eu gosto muito da Susan Miller e acredito que ela é uma grande astróloga e tem uma configuração muito forte aí. Eu digo que até 2023 a gente vai passar por muita coisa ainda,
mas Júpiter vai estar entrando aí no signo de Peixe, de adianto, que em 2022 Júpiter está entrando no signo de Peixes, e ele está trazendo fé, esperança no mundo melhor. Só que só vai acontecer se o ser humano melhorar. Não adianta eu estar com uma configuração maravilhosa no céu e o ser humano continuar a estar fazendo as mesmas coisas. Eu preciso mudar, eu preciso olhar com carinho o que eu estou fazendo da minha vida, quais são as minhas atitudes, o que eu estou fazendo com o outro, olhar para o meu vizinho, olhar para as pessoas, sabe? A astrologia, Júpiter em Peixes traz a fé, a religiosidade, mas se eu não ajudo, se eu não tenho esse lado mais religioso, se eu não pratico isso, nada adianta. Não adianta eu falar para você que para você não usar da melhor forma possível a configuração se você não quer usar. Então eu preciso também ajudar a fazer as coisas da melhor forma possível, entende? É dessa forma que eu vejo. Isabelle, de vez em quando a gente recebe uns e-mails, né, ou então umas correntes, seja ameaçando o fim do mundo ou o juízo final, né, ou até mesmo o início de um novo ciclo. Algumas datas elas despertam a curiosidade, a desconfiança ou até mesmo o medo de muita gente. É o caso de sexta-feira 13, ou uma data que nós passamos 11/11/2011, mas que teve muita, não sei, superstição, misticismo ou verdade. Aqueles que acreditam muitas vezes, eles acabam, mesmo quem não acredita, ele acaba por se comportar de uma maneira de acordo com a crença coletiva, aquela coisa que, por via das dúvidas eu não acredito, mas por via das dúvidas vou fazer. Será mesmo que essas datas e fenômenos, eles podem interferir no nosso destino? Há realmente uma força misteriosa operando por debaixo dos números com os quais a gente se depara? Eu acredito que sim, eu acredito que tem muita influência astral. Por exemplo, você vê quando tem um eclipse do Sol, da Lua, geralmente você pode observar que tem ou um terremoto, ou um sismo, ou um tsunami, acontece alguma coisa na Terra. Se você pegar lá atrás, sempre quando tem um eclipse solar, pode ter certeza absoluta que acontece alguma coisa. Agora, eu acredito sim. Eu não sabia desse detalhe, eu vou me atentar a isso. Sim, atente a isso. Vou começar a reparar. Eu moro aqui perto do Corpo de Bombeiro. E o meu condomínio mora aqui pertinho. Então, toda vez que a lua está cheia, tem uma incidência bem maior. Eu passei a estudar. Quando a lua está cheia, tem uma incidência maior de acidentes. Então, você começa a observar no teu dia a dia. Por exemplo, a lua minguante, ela tem uma diminuição. Você nunca ouviu falar que aquela pessoa deve estar meio lunática? Ela está de ovo virada, tá com a lua virada. É isso, a pessoa está lunática com a lua cheia, né? Então, eu vejo uma incidência os nossos maior. Sentidos, é o lobisomem da novela. Por exemplo, a gente está na lua crescente. Diminui a incidência de acidentes. Olha só. Mas a lua crescente? Sim, ela dá uma diminuída em alguns acidentes, sim, é real. Né? Se você vê, eu estou fazendo a entrevista com você aqui do escritório, eu moro perto do Corpo de Bombeiro, não passou ninguém. E geralmente, quando a lua está cheia, daquela semana é uma incidência de chamado do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar muito grande. A Polícia Militar é ao lado do Corpo de Bombeiro aqui. Se você vê, está silêncio, né? Então você sente que existe realmente uma grande influência dos planetas na nossa vida. Né? Os índios já colhiam, né? Eles já plantavam conforme a lua. Você tem a energia, você tem que colher em determinadas épocas do ano naquela fase da lua. Ela influencia na plantação, com toda certeza. Nós somos influenciados
os nossos humores, a lua, ela influencia os nossos humores, com certeza. Eu dou um exemplo de mim mesma. Geralmente, quando a lua cheia está no signo de Áries, eu percebi que eu tenho um pouco mais frequente as minhas dores de cabeça, as minhas enxaquecas, elas afloram mais quando a lua está cheia no signo de Áries. Olha que interessante. É uma curiosidade, mas é uma coisa que eu constatei, é uma coisa que eu verifiquei e vivencio. E quando você descobre um fato assim, como é que você faz para melhorar a sua dor de cabeça? No caso que você, pelo poder da observação, viu que era a lua, que estava em Áries, como é que você faz para que isso não aconteça uma vez que você já sabe? Eu tento manter uma alimentação mais saudável, me hidratar, eu tento ter uma postura diferente, ficar mais atenta aos meus sentimentos, como é que eu estou naquele dia. Eu deixar fluir. Mas posso te dizer que às vezes não tem como fugir? A lua, às vezes, ela influencia tanto, porque a lua fica 2 dias em cada signo, mas ela fica durante 1 semana na fase cheia. Então, o que acontece? Naqueles 2 dias que ela está no signo de Áries, eu fico prestando atenção como que eu estou, como estão minhas emoções, como eu estou lidando no meu dia a dia, se tem alguma tensão. Se tiver alguma tensão, com certeza vai potencializar porque na verdade ela vai potencializar aquele efeito em mim. Isso é real. Ela potencializa aquilo ali na minha vida. Vamos falar de signos e lua no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com essa médium sensitiva, taróloga e astróloga Isabelle Jarrom. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com a taróloga Isabelle Jarrom e o tema é bastante polêmico, astrologia. Isabelle, estamos voltando agora para o terceiro bloco e como eu disse, as pessoas querem muito saber, são muito curiosas para saber a respeito do signo. Um dos nossos câmeras, inclusive, ele falou que leu a mão há um tempinho atrás na praça aqui de Cuiabá. E, segundo ele, a cigana falou que ele iria casar 2 vezes e separar, e aconteceu. Eu acho que ele está apaixonado de novo. Ele pediu para perguntar se o signo de Libra combina com o signo de Áries. O signo de Libra é o oposto, né? A Áries é o oposto de Libra, combina, porque é o equilíbrio, né? Nós temos a luz e sombra. Então, é o complemento, né? O que eu não tenho em Áries, eu tenho em Libra. Então, é um complemento um do outro, com certeza. Vão se dar super bem. E aí nós temos mais algumas perguntas. Leão com Gêmeos, Peixes com Sagitário e Peixes com Câncer. Vamos lá. Peixe com Câncer, nossa, uma água só, né? Peixe, signo de água, Câncer, signo de água, são as emoções, né? Não é só, porque na verdade, você fala, Câncer combina com peixes, mas eu teria que ver toda uma configuração astrológica. Aonde está esse Câncer dessa pessoa? Em qual casa? Né? Como ele vai lidar com o amor? Então eu preciso olhar como ele lida com o amor, porque o Sol ali, na verdade, não é só como ele lida com o amor. A lua dele, onde está a lua dele, desse signo de Câncer? Peixes, aonde ele está? Eu falando assim, por exemplo, Câncer com peixe, eu diria que tem que tomar muito cuidado com a sensibilidade, com o que eu vou ver no outro. Essa relação ela pode ser muito emotiva e tem que trazer a intuição para lidar um com o outro, trazendo a sensibilidade. Um pode magoar o outro com mais facilidade, porque Câncer tem
Câncer são ciclos, né? Quem rege o signo de Câncer é a Lua. Então, o canceriano pode muito mudar de humores, né? E Peixes é muito sensível, então pode se magoar muito com os humores do signo de Câncer. Então tem que, falando Isabelle, assim, tá? Mas tem que olhar o mapa. Porque você falou no começo da entrevista que o signo é quem nós somos e o ascendente é como as pessoas nos veem ou como a gente guia. Então, quando você fala se combina, não tem uma influência do ascendente, da Lua, de todos os planetas? Toda uma influência, exatamente. Porque o Sol é a sua essência, o seu ser. É o divino que habita em você, que habita em mim. Então é a sua essência, o que você tem de mais puro. E ao longo do meu mapa, como eu vou vivenciar essa minha essência, entendeu? E aí a personalidade, lógico. Vamos dizer que ele é Câncer, mas com ascendente Áries. Vai ser uma pessoa muito impetuosa, vai se jogar de cabeça, vai ser assim, emocionalmente muito intenso. Então você tem que olhar o que Peixes também, qual é o ascendente dessa pessoa do signo de Peixe. Eu não posso dizer a Peixe combina com Câncer. Até combina, mas eu preciso olhar o mapa como um todo, entendeu? Eu tenho que olhar as emoções aí de cada um. Você perguntou de Peixes com Sagitário, não é isso? Peixes com Sagitário. Então, Sagitário, signo de fogo, regente Júpiter. Peixes, signo de água, Netuno. Lembra que eu falei lá atrás? Corregente Júpiter, que lá atrás dos primórdios não tinha Urano, Netuno e Plutão, não tinha sido descoberto esses planetas. Então, como é corregente, acho que se dá muito bem Sagitário com Peixe. Um vai complementar o outro, o Peixe vai apagar o fogão lá de Sagitário, dependendo, pode ajudar com a intuição de Peixe, com a criatividade de Peixe, pode ajudar. Pode ajudar muito Sagitário. E os dois signos, em frente. E os dois signos de ar, Leão, não, desculpa, de ar não. E o Leão e os Gêmeos? Leão e Gêmeos. Gêmeos é o único, você sabia que o Gêmeos é o único signo do zodíaco que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Eu diria que quem é do signo de Gêmeos adora fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Ele está aqui, está ali, está fazendo milhões de coisas. Leão é fogo, líder, é o ego, né? É aquela pessoa que gosta, tem aquela exuberância. E Gêmeos é comunicação. Tem que olhar aí, eu diria assim, tem que olhar com carinho essa coisa aí, porque o Gêmeos é muito mental. E pode ser que Leão queira também dominar esses Gêmeos aí. Gêmeos não vai querer ser dominado com muita facilidade, não. Tem que ter pode pecar aí na comunicação entre os dois, diria isso. Isabelle, como eu disse agora há pouco, a astrologia sempre foi muito respeitada. Os astrólogos eram eles que decidiam o destino de figuras importantes da história e também de toda a população, enfim, decidiam o futuro de uma nação. Hoje as pessoas veem a astrologia como um estudo, de certa forma, ainda elitizado. Alguns, inclusive, cobram valores altíssimos para fazerem um mapa astral. Sendo a astrologia uma ferramenta para auxílio nas tomadas de decisão, mudanças de comportamento e até identificação de oportunidades ou entraves, ela não deveria ser mais popularizada para assim poder ajudar mais as pessoas? Olha só, eu acredito que o astrólogo, né, ele leva muitos anos para você se aprofundar na astrologia. Como eu tinha te dito, a astrologia ela tem muitos ramos. Então, 25 anos eu estudo astrologia. Eu acredito que ela pode, sim, chegar à grande massa, chegar às pessoas, mas de uma forma responsável. Eu vejo que tem muita gente aí que... Você tem que mensurar. Eu acho que tudo tem que ser mensurado nessa vida. Nem tão caro e nem tão barato. Eu acho que tudo tem que ser pago porque é um instrumento, é uma ferramenta de estudo, de muita responsabilidade.
Para você ter noção, um mapa meu escrito vai de 40 a 50 páginas escritas por mim. E uma consulta gravada de astrologia leva de 1h30, 2 horas. Então você tem um mapa para a sua vida toda, é um estudo muito delicado. Você vê toda a vida da pessoa ali, você vê todas as características, tudo está ali. Então é uma coisa que é muito complexo poder falar se tem que ser mais caro ou mais barato. Eu acho que tem sim, as pessoas podem ter mais acesso à astrologia, mas é muito delicado de eu falar que é muito caro. Eu acho que tem que ser um meio termo. Eu acredito que tem que chegar ao meio termo. É um trabalho muito longo, muito delicado, sabe? E são horas de estudo, porque quando eu pego o mapa de uma pessoa, aquele mapa é individual, eu digo que ele é a sua digital, Laura. Então, se ela é a tua digital, ela é única. Então, você pode estar nascer às 8 horas da manhã, num determinado dia no Brasil, e uma outra pessoa nascer às 8 horas da manhã, em outro país, vai ter uma configuração, ela vai vivenciar o mapa dela de forma totalmente diferente. Então, os mapas, eles são individuais, sabe? Então, é um estudo muito, muito profundo para eu te dizer, é muito caro ou muito barato. Eu sempre digo para o meu cliente, um meio termo, sabe? Um meio termo e a possibilidade de dividir, de ajudar. Eu gosto muito de ajudar o meu cliente, não dividir, de ser mais flexível com o meu cliente, sabe? Agora, Isabelle, você já atendeu pessoas que elas descriam da astrologia ou do tarô e que após a consulta elas voltaram, né, ou então lhe ligaram surpreendidas com o grau de previsibilidade sobre o futuro proporcionado por essas práticas? Quem é mais surpreendido? Mas quem é mais surpreendido pelas previsões? Os céticos ou os crédulos? Eu acho que os céticos. Os céticos ficam muito impactados. Eu diria, eles ficam surpresos. No meu Instagram, eu tenho lá uma parte de depoimentos. Não tem todos, mas tem alguns. Eu publico. Eu tenho um cliente que é um senhor. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Eu nunca vi esse cliente pessoalmente. Ele foi me indicado por uma cliente e eu fiz um estudo da vida dele através dos arcanos do tarô e da astrologia. E esse senhor, ele fez um depoimento que me emocionou muito. Ele falou assim, Isabelle, você simplesmente descreveu quem sou eu. E um exemplo que deu, numa da minha análise, deu o Eremita, que é o arcano 9. E eu falei assim, nossa, esse senhor, ele fica em meio aos livros, em meio à biblioteca dele, ele deve ter uma vida reclusa. E eu fui fazendo análise. E aí ele falou assim, Isabelle, você não me conhece pessoalmente, eu vivo hoje na minha casa há anos. Eu não saio de casa, eu vivo dentro da minha biblioteca, estudando. Assim, é gratificante você ver o quanto é assertivo, né? Então, eu fico muito feliz. E fazer a diferença na vida das pessoas com as previsões, sim, né? Sim, direcionar nas melhores escolhas. Eu digo que eu uso o meu dom para direcionar você aí que está do outro lado, né? As melhores escolhas da sua vida. Nós somos seres que nós temos a centelha de Deus dentro de nós, cada um de nós. Nós podemos, com certeza, fazer as melhores escolhas. Está ali escrito no nosso mapa astral. Agora, ele é o mapa do tesouro. Eu digo para o meu cliente, o mapa astral, o mapa astrológico, é o nosso tesouro, é o mapa do nosso tesouro, da nossa vida. E ali nós podemos fazer as melhores escolhas para a vida ser um pouquinho mais leve, com toda certeza. Isabelle, nós vemos muito na internet
muitos astrólogos formados, né, da noite para o dia, seja lendo um livro, fazendo aqueles cursinhos rápidos pela internet, ou até mesmo aprendendo nos tutoriais do YouTube. Como diferenciar um verdadeiro astrólogo de um charlatão? Aliás, para quem está nos ouvindo, qual é a diferença entre uma astrologia séria de um profissional comercial ou aquele que só quer vender conselhos? Eu sinto pela superficialidade com que o astrólogo fala sobre astrologia. Você percebe logo quando o astrólogo ele é superficial na análise. Então, eu digo que a astrologia ela é profunda. Como eu te falei, você não é só o signo de Áries, o signo de Leão, o signo de Aquários, é todo um conjunto. Você não pode tratar a astrologia com superficialidade. Você tem que aprofundar, você tem que ver o arquétipo, você tem que ver o que cada planeta, que cada aspecto causa ali na vida daquela pessoa. É muito profundo. Então você começa a perceber, você tem que ficar atento àquelas pessoas que... A astrologia não é o horóscopo. Não é. O horóscopo que é dado ali, ela é uma configuração que pode ser afetada por uma determinada gama de pessoas. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Lua em Capricórnio. Eu vou falar, hoje tem a lua crescente em Capricórnio. Como essa lua crescente, ela afeta o signo de Áries, os 12 signos do zodíaco. Perfeito. Só que ela não vai afetar o signo de Áries como vai afetar o signo de Libra. E não vai afetar determinadas pessoas. Ela pode afetar algumas pessoas e outras não. Então, eu tenho que ver o quê? Por que essa lua de Capricórnio vai afetar na minha vida? Será que essa lua de Capricórnio ela tem alguma coisa no meu mapa? Ela está ali, Capricórnio quer dizer alguma coisa no meu mapa? Ou o planeta que está fazendo o aspecto no meu mapa? Então, ela pode ou não afetar a minha vida. Então, eu tenho que ver que os horóscopos eles são feitos para uma coletividade. Uma outra pessoa é afetada por aquele signo, pelaquela previsão do horóscopo. O mapa, ele é assertivo, ele é você, é a tua cara. Por isso que eu digo, o ano é importante você fazer o trânsito anual, porque o trânsito é específico para você naquele mês a mês, naquele dia. Por isso que eu te disse que quando a lua está cheia em Áries, ela me afeta a minha cabeça. Ela me traz dor de cabeça. Por quê? Porque ela está marcada no meu mapa, essa configuração. Áries, ele está numa casa no meu mapa em que causa, quando a lua está cheia, ele causa algo no meu corpo físico. Aí você fala, eu tenho como fugir? Eu tenho como amenizar isso. Então, eu não posso prever algo se eu não analiso ele com a mandala, me debruço nos meus livros. Então, eu sou uma pessoa que estudo desde novinha, e eu acho que tem que ter muita responsabilidade com o que você fala para o seu cliente, porque é a vida da pessoa que está ali em jogo. Então, você tem que ter muita calma, muita tranquilidade e muito estudo. Não posso falar qualquer coisa, entendeu? Você tem que analisar todos os aspectos envolvidos no mapa, entendeu, Laura? Isabelle, entendi. Já estou quase fazendo uma astral com você. E nós vamos falar de previsões no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com Isabelle Jarron. Estamos de volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista e agora chegou a hora das previsões astrológicas com ela, a taróloga Isabelle Jarron.
Isabelle, supondo que nós acreditemos em reencarnação, é possível ver o que nós somos em vidas passadas, identificar os erros cometidos para não tentar repetir na atual existência? Eu diria que sim. Nós temos um ramo da astrologia, que é a astrologia kármica, e lá está gravado situações que você vem trazendo e situações que você pode modificar nessa vida, desafios nessa vida. No mapa natal, tem o nódulo sul e o nódulo norte também, que é a cauda do dragão, e ele diz o que você vem trazendo do passado nessa vida e quais são os desafios. Mas tem especificamente um mapa kármico e que foca só nas tuas vidas passadas, com certeza. E é maravilhoso porque ele te mostra possibilidades, dons também que você traz de outras vidas. Então, se você tem grandes possibilidades nessa vida aí, mapa kármico é a minha paixão, diria. Depois vamos fazer aqui, acho que eu vou fazer para mim. Mas, Isabelle, o jornalista e historiador Eduardo Bueno, ele relata em um dos seus livros que os jesuítas que chegaram em São Paulo por volta dos anos 1500, eles estudaram os astros, fizeram um mapa astral do lugar para fundar o que seria hoje a maior cidade do hemisfério sul. Isabelle, e o Brasil? Como é que está o mapa astral do nosso país? Ou é possível saber o futuro sobre o Brasil, sobre o país, por meio do tarô? Do tarô e da astrologia, né? O Brasil, signo de Virgem. Então, eu diria o seguinte, vai acontecer, já está acontecendo, né? Muita coisa aí, muita movimentação no Brasil. Mês de novembro para o Brasil é um mês muito sensível. Tá? Então, é um momento de grande decisão, esse mês de novembro, tá? Para o Brasil. Eu diria que vão ter aspectos muito tensos aí para o Brasil, porque é um momento de decidir. Qualquer atitude que os políticos, né, os dirigentes do Brasil tomarem em novembro, atentem para o mês de novembro, tá, gente? Vai afetar na eleição de 2022, na energia, né? Vai afetar em como eu vou vivenciar politicamente, como vai estar o Brasil em 2022, tá? Na política, enfim, como que vai estar esse movimento aí. Dia 19 de novembro, até anotei aqui, nós vamos ter um eclipse parcial na Lua, né? Da Lua, em Touro. Então, vai ter grandes oscilações no mercado mundial e principalmente aqui no Brasil, tá? Então, fiquem atentos a essa data aí, 19 de novembro, e no dia 4 de dezembro, fiquem atentos, porque a gente tem um eclipse solar total em cima de Sagitário, né? Em dezembro, nós vamos estar dia 4 de dezembro no signo de Sagitário, o signo solar de Sagitário. Então vamos ter esse eclipse solar aí, então vai estar dando uma grande movimentação. Eu diria o seguinte, Plutão está em Capricórnio. O que quer dizer isso? Cuidado, gente, com a rigidez, com teimosia. A gente está vendo que as pessoas estão muito teimosas. Cuidado com o que a gente está impondo a nossa verdade. Nós estamos com alguns planetas retrógrados, então tomar cuidado ao falar, porque Mercúrio está retrógrado. Então tem que tomar cuidado, porque o Brasil tem esses movimentos na rua, né? Uns que são favoráveis ao governo, outros contrários. Então, Plutão em Capricórnio tá dando esse movimento de ir para a rua, de reivindicar. Eu diria, cuidado com a rigidez. Nenhuma rigidez. A gente não pode ser o dono da verdade. Não é o momento de ser o dono da verdade. É um momento de flexibilidade, como eu falei. Um momento, porque Virgem, Brasil, o signo de Virgem é muito crítico. Então, cuidado com a crítica.
e a gente tem que estar atento ao que a gente está sentindo, o que a gente está se expressando. Netuno está em Peixes, é um planeta de geração, está no trono. O que quer dizer o trono? É o regente, né? Peixes está em Netuno, Netuno em Peixes, então traz um sentimento de cooperação entre as pessoas. A gente precisa cooperar mais com o outro, olhar para o outro, ter uma empatia maior. Eu sei que temos pessoas contrárias, mas a gente tem que ver que nós todos estamos num único país, que é esse Brasil grande. Então nós temos que humanamente dar a mão e pedir que seja um Brasil melhor, olhar para os outros, entendeu? Com um olhar mais amoroso. Isabelle, mas tem aí uma grande movimentação, tá? Porque quando você fala em Aquário. Então, quando você fala que nós vamos ter um eclipse solar em Sagitário, né, no mês de dezembro, que também é Sagitário, o que significa aqui para a gente, para a humanidade? Vai abalar a fé, abala a fé, porque Sagitário é um signo que traz a fé, a religiosidade. Então, momento de eu questionar as minhas crenças, os meus valores. Aonde está a minha fé? Será que eu deixei de lado a minha religiosidade? Será que então eu pratico? A dica é permaneça firme na fé? Permaneça firme. E será que eu pratico aquilo que eu acredito, que eu falo? Então o Sagitário traz isso. Será que eu vou praticar? Estou praticando aquilo que a minha fé, a minha religiosidade? Eu só pratico em casa, na família, ou eu pratico na coletividade? Olha aí, Júpiter em Aquário. E movimento retrógrado? A gente ouve muito movimento retrógrado. Eu queria que você explicasse assim, o que é e como ele também afeta, porque você falou muitas vezes, vai ter muito movimento retrógrado, como é que ele afeta a nossa vida? É o seguinte, por exemplo, Júpiter está nos graus de Aquário, então está na constelação de Aquário. O planeta ele faz um passeio para trás, ele retroage. Então, quando ele retroage, ele vai para a constelação anterior. E como isso me afeta? Ele afeta em todo sentido, ele muda, porque, por exemplo, Aquário, coletividade. Peixes. Quando ele vai para frente, ele vai para Peixes. Peixes é o quê? Fé, religiosidade. Olha só, Júpiter é o grande benéfico. Como é que ele afeta a humanidade, como ele afeta o Brasil? Ele nos convida a mergulhar na fé, na religião, se apegar à esperança. Júpiter em Peixe. Aí quando ele volta, olha só, ele está fazendo um movimento, vai em Peixe, volta para Aquário. Coletivo, a coletividade, olhar para o outro. Ele faz por exemplo, Mercúrio retroagindo. Quando o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, ele retroage, ele mexe com a fala, ele mexe com a comunicação. Então eu posso ser mal interpretada. Então quando ele está no movimento direto, a fala fica mais clara para vocês aí da comunicação. Então você vê que flui melhor. As entrevistas, a comunicação, os diálogos, eles fluem melhor. Mas quando o Mercúrio está retrógrado, ele traz essa confusão, né? As comunicações podem estar truncadas, eu posso ser mal interpretada, como eu falei. Então, ficar atenta, né? Ficarem atentos a esses aspectos astrais. Isabelle, para nós encerrarmos, qual é o futuro que a Isabelle gostaria de enxergar para o nosso Brasil? Que os dirigentes, que os políticos olhem um pouquinho mais para as pessoas menos desfavorecidas, e o povo brasileiro, na hora de votar, de colocar ali o voto na urna, faça com consciência, com amor, escolha de uma forma mais consciente o seu voto.
O povo brasileiro está muito cansado das promessas e eu diria que a gente precisa ter fé, acreditar que o mundo vai melhorar e ter um pouquinho mais empatia com o outro, trazer a religiosidade para as nossas ações. É isso que eu espero, que a gente possa praticar no nosso dia a dia o que a gente fala. E ficar só no falar é muito fácil. Precisamos praticar, colocar a mão na massa, olhar para o lado, não olhar só individualmente, olhar para o todo. Eu acho que o Brasil vai caminhar aí. 2023 eu vejo uma boa energia. 2022 Júpiter está entrando em peixes, então ele traz aí a fé, a esperança de um mundo melhor. É o que eu desejo. Eu super te agradeço, Laura, pela entrevista. Isabela, eu que agradeço, foi ótimo, muito bom conversar com você. Obrigado pelo tempo e principalmente pelas dicas, e o pessoal aqui do estúdio também agradece. Gratidão. E uma última fala aqui, Júpiter em peixe, gente, quebrando os paradigmas e a gente se abrindo aí para a fé e para a religiosidade e para a empatia com o outro. Gratidão. Obrigada. O programa Laura Campos Entrevista chega ao fim, infelizmente. Continue ligado na nossa programação. Até mais.